Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta sexta-feira, feriado, dia 21 de abril de 2023, dia de Tiradentes. E teremos aí uma matéria especial sobre esta figura que marcou a história do Brasil. E também, já que estamos falando de história, morte de Tancredo Neves completa 39 anos neste 21 de abril. Veja também usuários de drogas e entulhos causam transtornos aos moradores do bairro Parque Olaria, em Santa Bárbara do Oeste. E ainda, agenda cultural e o cinema. Muita coisa para você curtir neste final de semana. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14, da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência. E falando em multiplataformas, aí no seu televisor está aparecendo o GC, nossos trabalhos, nossas multimídias, para você acompanhar então o trabalho de toda a equipe da Rede Todo Dia. E vamos começar o programa falando desse dia, dessa data tão importante, 21 de abril, gente. Dia de Tiradentes, pois é, e teremos uma matéria especial que a nossa repórter Nayara Lourenço fez aí com muito carinho sobre essa figura que marcou a história do Brasil. E ela foi até as ruas perguntar para a população se lembram, né, do que significa aí, o que é essa data, dia de Tiradentes. Vamos acompanhar? O dia 21 de abril homenageia Joaquim José da Silva Xavier, um dos grandes líderes da Inconfidência Mineira. A data faz alusão à sua pena de morte, ocorrida no dia 21 de abril de 1792. A Rede Todo Dia entrevista algumas pessoas para saber se conhecem a história de Tiradentes. Não conheço. Não conhece? Não conheço. Não faz ideia? Não. Olha, é uma pergunta assim, por exemplo, hoje é feriado, né? Comemora o dia de Tiradentes, mas é uma pergunta assim bem objetiva e a gente fica pensando, quem foi Tiradentes? Eu estudei na escola, foi todo momento, morreu enforcado e tudo, mas é uma pergunta que eu não sei te responder. Quem foi Tiradentes? A data em questão foi reafirmada como feriado por leis criadas em 1933 e 1949, e Tiradentes se tornou patrono cívico do país. O dia da morte de Joaquim José da Silva Xavier ainda é considerado feriado nacional, através da Lei nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002. Nayara Lourenço, para a Rede Todo Dia. Obrigada, Nayara Lourenço, pela aula de história, porque muita gente aí na rua não se lembrava quem foi Tiradentes. Gente, como pode? As pessoas aprendem na escola, na verdade não aprendem, né? Decoram. E aí, na hora que precisa, já pensou se fosse um programa de perguntas, sabendo aí, se fosse uma prova de vestibular, hein? Ninguém ia saber quem era Tiradentes, hein? Mas vamos lá, falando em história, vamos falar então desta outra figura muito importante na história do Brasil. É a morte de Tancredo Neves, que completa 39 anos neste dia 21 de abril, gente. Tancredo Neves, ele foi eleito o primeiro presidente por colégio eleitoral após a ditadura militar. Por isso que eu falei que é uma figura muito importante na história do Brasil. E nosso repórter Henrique Fernandes também vai trazer aqui uma matéria especial sobre esta figura. Vamos acompanhar? A morte de Tancredo Neves completa 39 anos neste 21 de abril. Ele foi eleito primeiro presidente por colégio eleitoral após o período de ditadura militar. Eleito presidente no dia 15 de janeiro de 85, mas não chegou a tomar posse por problemas de saúde, falecendo no dia 21 de abril de 1985. Curiosamente, a mesma data da morte de Tiradentes. Ele foi eleito por voto indireto, ou seja, por colégio eleitoral formado por duas casas do Congresso, no dia 14 de março do mesmo ano. Ele foi internado com problemas abdominais e seu companheiro de chapa, José Sarney, assumiu a presidência do país. Nós viemos aqui até o centro de Americana para saber se os moradores conhecem sobre a história de Tancredo Neves, que também foi governador de Minas Gerais. Ele foi presidente do nosso país, né? Quando ele morreu, achavam que ele tinha matado ele, né?
Me lembro bem da história, assim, do fato que ocorreu. Ele tinha acabado de ser presidente, né? De ser eleito presidente. Ele tem um problema de apendicite, depois ele teve uma infecção hospitalar, e aí no caso o José Sarney assumiu ele num momento de transição da ditadura militar. Você lembra mais ou menos essa época? Sim, me lembro até, porque na época ainda estudava, né? Então. Tancredo Neves é reconhecido por ser um importante político brasileiro. Inclusive no seu discurso de vitória na eleição presidencial, Tancredo relembrou de Tiradentes. Ele afirmou que era para se lembrar do herói enlouquecido de esperança Tiradentes. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia. Obrigada, Henrique, por trazer, né, esta informação de Tancredo Neves tão importante na história do Brasil, na história política do Brasil, e muita gente foi pega de surpresa também aí nas ruas de Americana. Tem gente precisando voltar à escola, lembrar da história do Brasil, hein? Vamos lá, gente. Agora vamos falar de um assunto importante, que é sobre a raiva, né? Nós ficamos sabendo de um caso aqui na cidade de Americana, até divulgamos sobre esse caso, mas a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo emitiu uma nota ontem à noite sobre esse caso. Nesta quinta-feira, então, a Secretaria de Saúde de Americana confirmou um caso de raiva animal em uma cachorra localizada no bairro Cidade Jardim. No entanto, gente, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo divulgou ao município durante a noite desta quinta-feira que o caso de raiva é um falso positivo, ok? Então, significa que, em nota, a Secretaria de Saúde afirma à cidade americana que acompanha aí a ocorrência e que segue todos os procedimentos relativos ao caso, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde referente, então, à raiva animal. Ou seja, se é um falso positivo, se torna negativo. Portanto, não é fato, mas, como disse a Secretaria de Saúde, vai continuar acompanhando o caso. É preocupante, gente, porque a raiva, quando você... só explicando, quando você leva a mordida de um animal que você não sabe se ele foi vacinado contra a raiva, você tem que imediatamente procurar avisar a Secretaria de Saúde, comunicar à vigilância, porque você tem que, às vezes, já tomar uma vacina, e aí é importante, porque tem que ter um acompanhamento, tanto para o animal como para o humano que foi mordido pelo cachorro, né, pelo animal. Então, é muito sério isso. Então, se você, principalmente agora nessa época do ano, né, que já começam aí as vacinas para os animais contra a raiva, precisa ficar atento ao calendário, tá? Porque é muito importante que o animal tome essa vacina. Bom, gente, isso é sério, a gente vai acompanhando esse caso, até complementando aqui, mesmo que o resultado laboratorial deva ser considerado negativo, é importante ressaltar que a vacina antirrábica está disponível no CCZ, que é no Centro de Controle de Zoonoses, e os tutores podem recorrer ao órgão municipal para vacinar os seus animais. É necessário ligar para o telefone 3467-2344 ou 3467-1187, que aparece aí no seu televisor, e deixar o nome para agendamento e aí ser realizado durante a semana, tá bom? É muito importante. A reportagem completa você confere em nosso portal tododia.com.br. E agora, gente, vamos falar sobre reclamação. Se você quiser mandar reclamação para a gente, pode mandar com certeza reclamação, denúncia, sugestão de pauta para o nosso 3471-2700. 3471-2700. Bom, gente, é o seguinte. A Andressa Oliveira foi até Santa Bárbara, no bairro Parque Olaria, porque nós recebemos aí uma reclamação de moradores. Inclusive, um desses moradores mandou a mensagem para a gente, né? Nós recebemos essa mensagem, mas por questão de sigilo, né? Porque os moradores e os comerciantes estão preocupados, muito preocupados, por causa que está tendo um aumento exorbitante de usuários de drogas na região do Parque Olaria, né? Principalmente ao entorno do ecoponto que existe ali no bairro.
e muita gente está jogando entulho. Gente, se existe ecoponto, por que você vai jogar entulho fora do ecoponto, né? E isso está causando um transtorno imenso para os moradores do bairro do Parque Olaria. Por isso, nossa equipe foi até lá ouvir, verificar de perto o que está acontecendo. Vamos acompanhar então a reportagem de Andressa Oliveira e as imagens são de Lucas Moraes. Comerciantes e moradores reclamam da bagunça e insegurança aqui em torno do Ecoponto, no Parque Olaria, em Santa Bárbara do Oeste. Na rua 7 de setembro, que margeia a SP-304, a rodovia Luiz de Queiroz, há uma árvore verde ao lado do Ecoponto, de frente às residências, comércio e empresas. Antes, os próprios comerciantes e moradores faziam a limpeza do local e retiravam folhagens, mas hoje estão recolhendo o lixo que é deixado no lugar. Moradores que não quiseram se identificarem por conta de represárias dos usuários de drogas, falaram que estão cansados já de retirarem lixos ao redor e também por conta dos usuários que acabam tirando o próprio lixo do Ecoponto e colocando aqui na área verde. Uma ação urgente do setor competente da Prefeitura está sendo reivindicada nessa região para solucionar de vez o problema. Os comerciantes e moradores também estão pedindo que uma ronda ostensiva da Guarda Civil Municipal seja realizada. E ao lado do Ecoponto existe um outro problema. Há um condomínio de apartamentos abandonados que se tornou ponto de uso de entorpecentes e descarte irregular de entulhos. Os mesmos que já convivem há vários anos com os problemas originados pelas obras abandonadas de um condomínio de apartamentos estão revoltados com a atual situação no entorno do Ecoponto do bairro. Os apartamentos abandonados são ocupados por pessoas em situação de rua e também por usuários de drogas que vêm abordando cidadãos que se dirigem ao Ecoponto para o descarte de resíduos. Entramos em contato com a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, mas até o fechamento desta matéria não tivemos respostas. Andressa Oliveira, para a Rede Todo Dia. Obrigada, Andressa, pelas informações. Que situação, né? Nossa equipe vai continuar acompanhando e vamos voltar a questionar a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste para saber qual a solução será dada, né, para esses moradores e comerciantes que estão sendo prejudicados por esta situação. Vamos para um breve intervalo e na volta temos aí muito mais informações para vocês. Vamos ter agenda cultural, vamos ter esporte. Não saia daí, voltamos já já. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Boa noite para você que está ligando agora seu televisor, sintonizando no canal 14.1 da TV Todo Dia. Muito obrigada pela sua audiência. E você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube ou pelo Facebook. Obrigada pela companhia. Compartilhe com os amigos, com os parentes. A Rede Todo Dia agradece a sua audiência. E vamos falar agora sobre a vistoria que está sendo feita aí pela Polícia Militar. O 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior vistoriou nesta quinta-feira 122 estabelecimentos de ensino durante a Operação Impacto Fase 3 nas escolas de Americana e região.
Durante esta operação, a Polícia Militar, então, prendeu um homem de 20 anos por tráfico de drogas próximo à casa da criança Araci, na rua Carlos Vassalo, por volta das 10 horas da manhã. E aí os policiais identificaram 2 suspeitos e um deles fugiu de bicicleta. Com o detido foram encontrados 3 pinos, R$ 77,00 em espécie e um celular, que ao ser solicitado o desbloqueio para a consulta do e-mail, que é o código que existe no iPhone e também ou no Android, ele acabou jogando o aparelho no solo e deixando aí inutilizável. Ele foi encaminhado então ao plantão policial, onde permanece à disposição da Justiça. Ao todo foram vistoriados então 114 pontos de estabelecimentos nesta operação, além de 28 pessoas que foram abordadas, sendo 4 motoristas e 3 motociclistas. O comandante do 19º Batalhão do Interior, o tenente-coronel Adriano Daniel, explicou que o efetivo atua de forma dinâmica, visando aí antever e também atuar, né, nas infrações e ajudaria a sociedade. Ele explicou que o objetivo é sempre prevenir ocorrências e ações criminosas e violentas por grupos organizados ou não contribuindo para a melhora da sensação de segurança pública da comunidade escolar, bem como também a ordem pública. Bom, gente, agora vamos falar para quem quer ter oportunidade de crescer, de evoluir, de ter um trabalho, uma formação. Pois é, acontece aí a 9ª edição do curso gratuito de formação básica em açougue. E a rede de supermercados São Vicente está oferecendo inscrições aí abertas para essa edição gratuita, de forma gratuita, gente. Quem vai trazer os detalhes agora para você é a Andressa Oliveira. A rede de supermercados São Vicente está com inscrições abertas para a 9ª edição do curso gratuito de formação básica em açougue. No total, são 30 vagas para moradores das cidades de Americana e Santa Bárbara do Oeste que buscam um crescimento profissional no varejo e também a oportunidade de ingressar em uma nova área. Os alunos terão mais de 20 horas de aulas teóricas e práticas nos procedimentos do setor do açougue. As aulas terão 2 períodos, o da manhã, que é das 8 da manhã ao meio-dia, e à tarde, da 1 às 5 da tarde. Após a conclusão do curso, os alunos participarão de um processo seletivo para concorrer às oportunidades de trabalho nas lojas do São Vicente e no Arena Atacado. As inscrições devem ser feitas até o dia 7 de maio no site carreira.svicente.com.br. O candidato deve ter mais de 18 anos, ensino fundamental completo e disponibilidade de horário e transporte até a unidade do supermercado São Vicente, localizado na rua João Bernestai, no bairro São Vito, em Americana. Andressa Oliveira, para a Rede Todo Dia. Obrigada, Andressa, pelas informações. Está aí para você que queira participar, né, de forma gratuita. E aí, você quer ganhar na Mega Sena? Temos uma informação para você muito bacana. Não perca essa oportunidade, hein? Olha só, o sorteio da Mega Sena deste sábado está acumulado em 42 milhões de reais. Pois é, gente, está acumulado e tem mais informações que o nosso repórter Henrique Fernandes vai passar para você agora. Acompanhe. O próximo sorteio da Mega Sena agora no próximo sábado está acumulado em 42 milhões de reais. Na quarta-feira ninguém acertou as 6 dezenas, porém 9 apostas aqui de Americana acertaram 4 números no valor de R$ 887. E você já pensou ganhar a quantia de 42 milhões de reais e o que faria com toda essa bolada? Nós viemos até uma lotérica aqui no centro de Americana saber um pouquinho dos apostadores. A idade que eu tô trabalhar não consigo mais. Entendeu? Faria muita coisa, ajudaria muita gente, cara. Primeiramente, daria um dado na situação de vida, comprar uma casa para mim, né? E ajudar os familiares. Nós conversamos com Kênia Alves, que é gerente da lotérica aqui em Americana. Kênia, qual a expectativa para esse prêmio de 42 milhões? 42 milhões seria um prêmio corriqueiro, né? Na verdade, a Mega Sena
ela apresenta maior público acima dos 50 milhões, mas 42 milhões é um bom prêmio. E, ultimamente, né, a Americana tem sido alvo de vários prêmios. Nós saímos com bastante premiação esses dias, e, inclusive, recentemente, nós aqui dessa lotérica vendemos o prêmio da Loto Fácil. Então, o movimento aumentou, o pessoal vem para cá, porque sabe que a sorte chegou e veio para ficar. Então, 42 milhões é um bom prêmio, apesar de ser fim de mês, o pessoal vem, porque todo mundo quer ganhar, né? E garantir seu pé de meia, né? Quem não quer? Até eu quero. Inclusive, você também faz um para você ganhar, que aqui é a Lotérica da Sorte. Os apostadores podem aproveitar o valor atual das apostas, porque a partir do dia 30 de abril, 6 modalidades de aposta de loterias terão um reajuste de 50 centavos. De acordo com a Caixa Econômica Federal, os novos valores vão refletir a atualização de valor monetário das apostas. No caso da Mega Sena, a aposta básica vai passar de R$ 4,50 para R$ 5,00, a Quina passa de R$ 2,00 para R$ 2,50 e a Loto Fácil de R$ 2,50 para R$ 3,00. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia. Como disse aí a atendente, né? Garantiu pé de meia, hein? Todo mundo quer, não é mesmo? Pois é, vamos para um breve intervalo novamente. Na volta nós vamos ter uma entrevista especial para falar do mês de abril, mês azul, e falar sobre desvendar o autismo. Daqui a pouquinho, eu volto já já. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Estou de volta pro meu aconchego. O Bolsa Família voltou, trazendo na mala bastante saudade. Com saudade de ver as famílias brasileiras com comida no prato e esperança. Querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Serão R$ 600 por família, mais R$ 150 para cada criança de 0 a 6 anos e mais R$ 50 para cada criança e adolescente entre 7 e 18 anos e gestantes. Novo Bolsa Família. Que bom poder estar contigo de novo. De volta para reconstruir um Brasil com mais igualdade. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Muito bem, gente. Agora, neste bloco, nós vamos acompanhar uma entrevista especial sobre esse mês de abril, que é o mês azul. Mês azul, mas não é novembro azul, gente. E sim, esse abril azul é para desvendar a questão do autismo. Nós temos falado muito sobre o autismo aqui desde o começo de abril. Tivemos aí vários eventos da PAI, de outras entidades, né, em prol desse trabalho que deve ser lembrado muito desse grupo de pessoas que tem autismo. Só que essa entrevista especial é justamente para entender, desvendar realmente o que é o autismo. E para isso, essa entrevista especial foi feita com um especialista, um neuropsicopedagogo, com Wilson Bueno. Vamos acompanhar com muita atenção, porque assim você vai poder entender um pouco mais do autismo, para você saber realmente, porque muita gente confunde, né, alguns sintomas, algumas características. Por isso é muito importante você acompanhar essa entrevista especial. Bom, pessoal, agora eu estou aqui com o Sr. Wilson Bueno, que ele é neuropsicopedagogo e também pai de um garoto autista, porque nós estamos no mês da conscientização do autismo, celebrado no último dia 2, e quero agradecer a presença do Sr. Wilson para nos exemplificar alguns
ou melhor, desmistificar algumas histórias em cima do autismo, né, seu Wilson? Primeiro, eu quero agradecer a sua presença novamente. Eu que agradeço, Rafael. E quero já iniciar para o nosso telespectador que está nos acompanhando, como que o senhor pode explicar esse aspecto autista, né? O que significa uma pessoa que tem autismo e quais os comportamentos dessas pessoas? É importante deixar claro, Rafael, que primeiro o autismo não é uma doença, é um transtorno. Digamos assim, é uma maneira diferente de funcionar. E esse transtorno ele se apresenta de maneira diferente em cada pessoa. Não existe dois autistas iguais. Existem casos mais leves e existem casos onde o comprometimento nas diversas áreas é mais intenso. Então, por isso a gente fala que ele é um espectro. São condições muito diferentes em cada pessoa. De maneira geral, o autismo ele traz problemas de comunicação, problemas de sociabilização. Nos casos mais severos, nós temos problemas também de rebaixamento intelectual, entre outras condições. É um transtorno bastante complexo. Algumas pessoas, o senhor falou que atinge diferente cada ser humano. A gente percebe, sim, muitos autistas extremamente inteligentes, né, com um desenvolvimento muito grande, né? Como que é denominado essas fases ou esses níveis de autismo? Essa severidade do comprometimento tem a ver, na verdade, com o desempenho, com a funcionalidade. Então, qual que é o conceito que se atribui de... Alguns falam grau, 1, 2 e 3, diz, na verdade, respeito a quanto apoio essa pessoa precisa. Então, nos níveis mais leves, praticamente não necessita de amparo, de apoio adicional. E nos casos mais graves, sim, há uma necessidade de um apoio grande. Então, é dessa maneira que está sendo classificado esse tipo de nível, digamos assim. 1, 2 e 3 refere-se ao apoio que é requerido pelo paciente, pela pessoa autista. Segundo a ONU, 70 milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas com um transtorno autista. No caso, quando as pessoas são diagnosticadas, como que as famílias geralmente lidam com essa situação? É interessante observar que no ano 2000 nós tínhamos uma prevalência de em torno de 2.500, a cada 2.500 pessoas, uma diagnosticada com autismo. Isso vem crescendo. A última informação que a gente tem era de que tinha uma prevalência de um caso a cada 44. Hoje já é 1 a cada 36. Ao que se deve isso? De um lado, há uma melhora nos critérios de classificação, de diagnóstico, melhor dizendo. Então, os critérios vão sendo aprimorados, desde que o DSM-5, por exemplo, foi criado lá na década há muito tempo atrás, antes da década de 60, ele foi sendo aprimorado, nós estamos na versão 5. Então, sempre o critério modificado, para buscar ser mais preciso. Isso provavelmente influenciou. Mas uma outra coisa, um outro fator importante para isso é a conscientização acerca do problema. Então já é um assunto que é de maior domínio nas escolas, pelos professores. As famílias estão buscando maior informação a respeito disso. Mas uma coisa ainda me preocupa no autismo. Nós temos bastante claro, é mais fácil para qualquer família identificar quando nós estamos tratando de um caso mais severo. Quando o autismo é leve, que não necessita praticamente de apoio, você vê uma pessoa que tem aí algumas dificuldades, eventualmente, de comunicação, que não são claras e que podem lhe trazer prejuízo no dia a dia, além de outros problemas que ela possa ter. É importante que a família esteja atenta aos sinais. Desde o início, quando a criança nasce, ela faz aquele teste do pezinho, posteriormente tem outros acompanhamentos que são feitos junto ao pediatra. Quando essa mãe começar a notar alguns sinais, de alguns problemas que normalmente ocorrem de comunicação, essa criança lá pelos 2 anos, 1 ano de idade, pode eventualmente a ter um atraso na fala, ou alguma outra característica como a criança que não olha nos olhos da mãe, desvia o olhar, não fixa e não demonstra
nas reações, nas provocações que os pais realizam, ela não demonstra aquele desejo por aproximação, que é natural entre mãe e filha, entre pai e filho, isso é um sinal de alerta. Mas é importante ela ir anotando isso. Porque quando ela for procurar pelo especialista, diversas informações vão ser coletadas, e especialmente as informações desde o pré-natal. E os pais normalmente não vão se lembrar de detalhes fundamentais. Então o histórico que a mãe tiver, assim como a gente tem o hábito, mãe e pai, de tirar foto da criança, guardar informações relevantes, guarda detalhes. Como foi o pré-natal, o que a mãe sentiu, comportamentos do pai e da mãe. Até porque nós sabemos hoje que influencia muito no desenvolvimento da criança o comportamento da família, o ambiente em que a criança é gerada e depois educada. Então, comportamentos que a gente chama de tóxicos, como discussão, brigas na família, fumar, beber, isso tudo pode trazer impacto significativo, não só para o autismo, mas para o neurodesenvolvimento da criança como um todo. O ideal é ter essa criança diagnosticada até 3 anos de idade. O nosso cérebro, ele está sempre em desenvolvimento, mesmo na minha idade e na tua, ele nunca vai parar de desenvolver. Mas existe uma fase que a gente chama que é aquela fase de ouro do desenvolvimento do cérebro de uma pessoa, que é na fase infantil. Então, nos primeiros anos de vida, se a criança for diagnosticada em tempo, no melhor tempo, o que vai acontecer? Você entra com terapias, se for, por exemplo, um prejuízo maior, a gente identifica que ela tem um prejuízo de comunicação. Entra-se com as ferramentas necessárias, com terapias cognitivo-comportamentais, por exemplo, com ABA, outras coisas assim, outras ferramentas, já no início, para que o prejuízo, para que o desenvolvimento da criança seja facilitado e o prejuízo que ela possa experimentar na sua vida mais para frente também seja reduzido. Então, quanto antes entrar, e por que eu falei do desenvolvimento da criança? Porque o cérebro, ele estabelece ligações entre neurônios numa quantidade muito grande, a depender do quê? Do estímulo. Se o estímulo é bom, pai e mãe, forma-se ligações entre neurônios e você tem um circuito maior preparado para lidar com as situações do dia a dia. Se a criança experimenta um ambiente tóxico, drogas, brigas, problemas de ordem financeira, econômica que refletem na estabilidade do casal, acontece um fenômeno que a gente chama de poda neuronal. Aquelas ligações que haviam sido estabelecidas e que preparam a criança, tem um circuito, uma quantidade de neurônios organizados para trabalhar fala, memória, atenção e outras, esses circuitos vão ser podados. As ligações se quebram e a criança, intelectualmente, torna-se menos preparada para a vida. Quando adulto, e aí a pessoa busca algum tipo de diagnóstico e descobre que tem o transtorno de autismo, como que ela pode amenizar esse tempo perdido de processo de tratamento? Enfim, como que ela pode diminuir esse tipo de tempo perdido? Então, Rafael, no caso de adulto, normalmente o que acontece? Como disse a você, os critérios de diagnóstico têm avançado, a sociedade tem discutido mais. Então, há anos atrás, nós não tínhamos tanta informação. Então, o adulto de hoje é aquele jovem ou aquela criança que pode ter sofrido bullying, que pode ter passado por situações desagradáveis no trabalho ou na família e não sabia exatamente por quê, ele apenas se achava diferente. Ou às vezes ele próprio se entendia, e até um caso pior assim, né, mas é comum, ele se entendia como diferente e aceitava essa diferença e achava, eu tenho algum problema mesmo e pronto. E isso se normalizou na vida dele. Então ele sofreu prejuízo já. Esses prejuízos, infelizmente, né, ninguém vai conseguir voltar atrás e consertar. Ou seja, você é uma pessoa que sempre se achou tímida,
Não é bem só timidez, mas você achava que era tímido. Você achava que você tinha dificuldade de relacionamento. Tá. De repente você é uma dessas pessoas que está no espectro, numa condição mais leve e que aprendeu na vida a lidar com isso. Então, você não tinha um diagnóstico e a vida te ensinou a se virar, a se organizar para enfrentar os desafios. Mas isso não tirou a condição de você, porque o autista nunca deixa de ser autista. Acontece que hoje as leis lhe dão algumas possibilidades. Por exemplo, o autista adulto, ele se aposenta, independente do tempo de serviço, aos 60 anos de idade. Basta que ele tenha contribuído por 15 anos. Então, se ele trabalhou e contribuiu por 15 anos com a Previdência Social, ele se aposenta aos 60. E numa condição diferenciada. Sobre isso dá uma outra conversa, um papo bem grande, mas de maneira geral, é importante você ter o diagnóstico o quanto antes, para que você consiga, junto ao Estado, por exemplo, benefícios que a lei lhe traz. Você pode ter estacionamento diferenciado na condição de PCD, você pode adquirir um veículo para o acompanhante, para o pai, para a mãe que acompanha a criança, ou para si mesmo, que é adulto, com desconto de até 30%. IPI, ICMS. Você tem atendimento preferencial, você tem vantagens na aposentadoria, entre outros casos. Então, além do diagnóstico que vai responder, poxa, eu sou normal, eu apenas funciono de maneira diferente, e isso explica coisas que eu vivi, além disso, você tem direitos que podem lhe trazer retorno financeiro, como no caso da aposentadoria, numa condição diferenciada. No caso de Americana, por exemplo, você pode ter isenção do IPTU. Então, por que isso tudo é importante? Porque normalmente, Rafael, as famílias que têm pessoas no espectro gastam bastante. Gastam com terapias, gastam com acompanhamentos, escolas eventualmente também diferenciadas, remédios, medicações, em alguns casos. Então isso tudo traz um custo bastante significativo. É justo que o Estado devolva, em alguma medida, isenções ou tratamento diferenciado, porque o correto é tratar diferente quem é diferente. Como é importante fazer o diagnóstico, né, gente? Isso é muito importante. O autismo tem que ser realmente diagnosticado quanto antes, melhor. Essa entrevista trouxe aí um esclarecimento muito bom. Muita gente tem dúvidas, né, sobre o autismo e é importante também saber dos direitos do autista. É fundamental. Bom, gente, nós vamos para um breve intervalo novamente. Depois temos agenda cultural, temos cineminha para você, muita coisa legal para você no próximo bloco. Voltamos já já. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Bom, gente, 21 de abril, feriado, e já estamos chegando aí na portinha do sábado e domingo, né? Final de semana. E aí, você tem alguma programação? Já sabe o que fazer? Pois bem, fique agora por dentro da agenda cultural, o que acontece dos eventos aqui da nossa região,
com ela, Nayara Lourenço. Oi, Sabrina. A região possui diversas opções culturais para este feriado e o fim de semana. As cidades aguardam grandes shows, espetáculo circense e festival, com atividades gratuitas e pagas. Nessa sexta, a cantora e ex-BBB Poca se apresenta em Campinas. A festa começa às 10 da noite na Casa Noturna Caos, localizada no Parque Rural Fazenda Santa Cândida. Também nessa sexta, os cantores Guilherme, Benuto e Tiaguinho vão estar presentes no Expo Guaçu 2023. No sábado, o evento recebe uma das duplas mais queridas do sertanejo, Jorge Mateus. Para quem busca uma programação para crianças, o Sesc Campinas realiza ainda nesse sábado o espetáculo circense infantil Maiador, da Cia de Lá Pra Cá. A entrada é gratuita e o evento acontece no Espaço Arena. Também no sábado, o Festival Criativa ocorre na Estação Cultura de Campinas, das 3 da tarde às 10 da noite, e conta com shows de música, circo, teatro, gastronomia e feira da economia criativa. A entrada é franca. No domingo, dia 23, a Americana recebe uma programação especial do Juca Jazz Festival para o Dia Nacional do Choro, na Praça José Rampazzo, das 10 da manhã às 7 da noite. As informações completas estão disponíveis no nosso portal tododia.com.br. Isso mesmo, Nayara. Gente, é só conferir lá, entra no nosso portal tododia.com.br, agenda cultural, todas as notícias sobre política e esporte, as nossas cidades aqui da região, fique bem informado. Bom, como a Nayara já falou aí, tem os eventos, shows, mas e o cineminha? Você quer curtir? Você gosta de cinema? Pois bem, então a Nayara volta agora para falar sobre os filmes que vão ser exibidos no MovieCon. Nós estamos no MovieCon do Tivoli Shopping de Santa Bárbara do Oeste para falar sobre 2 filmes em destaque, para você que quer curtir esse feriado e o final de semana com um bom cinema. O filme Super Mario Bros. É uma animação baseada na série de videogames da Nintendo. Nesta sexta, sábado e domingo, as sessões acontecem às 1h50 e 3h50 da tarde e às 7h50 da noite. Outro filme é A Morte do Demônio, A Ascensão, um filme de terror que promete entregar tudo. No feriado, sábado e domingo, as sessões ocorrem às 5h50 da tarde e às 9h50 da noite. Nayara Lourenço, para a Rede Todo Dia. Tá aí então, gente, olha só, tá. Mário, filme de terror. No cinema você encontra filmes para todos os gostos, né? Então você que curte cinema, gosta de assistir no cinema, na telona, tá aí então o convite feito pela Nayara. Mas, produção, já temos aí o Lucas? Não temos o Lucas? Então daqui a pouquinho a gente tem uma outra participação, ele fazendo o convite para a gente, então, sobre o cinema do MovieCon. É muito... E aí eu vou fazer uma divulgação muito legal para vocês, aí uma promoção muito bacana. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos chamar o esporte com ele, o Carlos Cabela, para, claro, falar do esporte. Não é isso, Carlos Cabela? Olá, Sabrina. Boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Todo Dia News. Ontem o Palmeiras passou apertado, mas acabou vencendo. E de virada, o Cerro Porteño por 2-1 pela Libertadores da América. O técnico Abel Ferreira falou sobre o jogo. Olha, eu já estou a ser um bocado repetitivo, mas é verdade. As equipas quando jogam contra nós tem-nos complicado muito o nosso jogo. Ainda hoje uma equipa super intensa, fortíssima na marcação. Acho que na primeira parte, mais do que nós não conseguirmos jogar, mais do que de mérito nosso, foi muito mérito do adversário na pegada, na intensidade da marcação. A verdade é que eu acredito que uma equipa não consegue ter esta intensidade do jogo todo. Os meus jogadores também reconheceram ao intervalo que podem fazer mais e melhor, igualar pelo menos esta vontade do nosso adversário. Depois fizemos algumas alterações táticas. Quem entrou também entrou muito bem, mantivemos a calma, jogamos todos juntos, os jogadores e o público, quando assim é sempre muito mais fácil.
É verdade, não fizemos muitos golos, mas criámos muito volume. A bola teve muitas vezes dentro da área do nosso adversário, quer seja em cruzamento, quer seja em bola parada. E, na minha opinião, uma vitória justa, difícil. Como te disse, as equipas jogam contra o Palmeiras, seja quem for, seja de que divisão for, seja de que competição for, e dão a vida, e é isso que eu vou sentindo, e nós temos de estar preparados para isso, para igualar esta vontade que vem dos nossos adversários de querer jogar contra o Palmeiras e de nos querer derrotar, igualar essa intensidade e depois pôr a nossa qualidade. E foi isso que aconteceu, e quem entrou hoje entrou muito bem e ajudou a equipa, e é isso que um treinador fica feliz quando faz alterações e os jogadores entendem que mesmo jogando só 30 ou 20 ou 5 são todos importantes, e foi uma vitória de todos. Não, assim, a troca do Rios com o menino foi troca por troca, não houve alteração tática nenhuma. As alterações que fizemos foi tirar o Arthur de 10, passá-lo para 7, para o lugar do Dudu, passar no Dudu, passá-lo para o 11 no lado esquerdo e meter o John a 10. Foi a alteração que fizemos. E a equipa respondeu bem, na minha opinião, só que tu olhas para o relógio, começa o tempo a passar e tu começas a ver que o jogo está a pedir outras características dos jogadores, mais presença na área. Este é um tipo de jogo para o Flaco Lopes, não é o melhor porque é de duelos, é um jogo agressivo, é um jogo onde a marcação do adversário é muito apertada, não é essas características dele, e o Lopes gosta sempre, eu sinto que o Lopes se sente mais à vontade quando joga com outro parceiro na frente. Mas o John também já estava desgastado, o próprio Lopes, e acho que as alterações foram, agora é fácil dizer no final, não é? Foram no momento certo, os jogadores entraram muito bem, interpretaram bem aquilo que a gente lhes pediu. Quem também teve uma atuação muito importante nessa vitória por virada do Palmeiras foi Gustavo Gomes, o zagueiro, um dos principais nomes do jogo de ontem. Ele também falou sobre a virada palmeirense. Eu fico muito feliz. Primeiro pelo resultado, né? Por que mostramos no segundo tempo, e a Libertadores vem mostrando isso, né? Que cada jogo vai ser assim, muito difícil. E também fico muito feliz, né? Pelo Navarro, né? Que fez o gol. Ele merece muito, ele trabalha muito, e como eu falei, fico muito feliz pelos 3 pontos. Não, eu tenho muitos exemplos no meu clube, do Rony. Por isso que eu falei só dele, né? Os outros não vão ficar com ciúmes, falei só dele. Não. Eu tenho exemplo lá de todo mundo. Não sei, tem uns craques que... Parece que vocês não estão aí dentro, né? Os craques lá, eles não sabem que são os craques. Eles trabalham, não se acham. Eu acho que esse é o segredo do Palmeiras, que está aí, que todo mundo está... correndo detrás do mesmo objetivo. Temos não sei se o melhor elenco, mas acho que um dos melhores times, né? Acho que é isso que fez o nosso time estar sempre aí brigando. Não sabemos se vamos ganhar sempre, mas estamos lutando e brigando sempre para conquistar títulos. Os demais resultados da rodada, desse último dia de rodada da Libertadores da América, foram Racing 3, Aucas 2, Atlético Nacional 3, Melgar 1, Libertad 1, Alianza Lima 2. Foram os jogos que fecharam a rodada da Libertadores essa semana. Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje tem Ponte Preta e Criciúma a partir das 9h30 da noite no Moisés Lucarelli. Que não pode ter público porque a Ponte Preta está punida devido a uma briga entre as torcidas de Ponte Preta e Vasco na Série B do ano passado. Portanto, hoje a Ponte Preta entra em campo sem torcida. Vai estar um marasmo lá no Moisés Lucarelli logo mais à noite. E no banco de reservas, uma outra novidade, né? Felipe Moreira, técnico do Sub-23 da Macaca, vai comandar a Ponte logo mais às 9h30 da noite, interinamente contra a equipe do Criciúma, depois da saída de Hélio dos Anjos. Felipe Moreira falou sobre o trabalho desta semana e como voltar a comandar a Macaca. Acho que tem bastante atletas que já trabalharam comigo. Alguns que foram formados comigo aqui na base, o Matheus Jesus, Jean, o Pedro, goleiro, o Luan. Então eu tinha bastante conhecimento do grupo. E alguns outros que eu trabalhei fora, eu tive a oportunidade de enfrentar do outro lado. Então é um grupo que eu
que eu tenho assim, estou muito feliz, muito satisfeito em poder me unir a esse grupo, né? Seja nesse jogo ou na sequência, eu estou muito feliz e acredito que a gente vai fazer um grande trabalho junto. A gente teve 2 sessões de treino, sendo uma que a gente pôde trabalhar, colocar algumas ideias, né? Mesmo que com uma sessão de treino só, não muitas ideias, mas algum comportamento que eu gosto, que a comissão que está chegando agora gosta. Na outra sessão é véspera do jogo, então é muito pouco conteúdo, é mais para arrumar alguma coisa ou outra, mas uma expectativa grande para esse jogo, né, para a gente possa fazer um grande jogo na nossa casa. Infelizmente a gente não tem na nossa torcida, que é um ponto positivo, é uma energia incrível. A gente vê jogos atrás da Ponte, o estádio de novo cheio, né, isso daí transforma em energia, transforma em vontade para os atletas. Esse é um ponto negativo, mas a gente vai para um jogo, segundo jogo do nosso campeonato, uma Série B, um campeonato difícil, mas a gente vai com uma expectativa alta de vitória. Porque sempre foi uma vontade minha lá de trás. A primeira vez que eu trabalhei aqui na Ponte, eu lembro que tinha um plano de a gente ter pelo menos 60%, 50%, 60% do elenco formado em casa. E que você vê agora no momento de dificuldade que a Ponte está tendo, você vê que toda hora está chegando jogador. Hoje tem muitos jogadores da base, tem alguns que já saíram, né, foram vendidos, e isso ajuda, né, o retorno financeiro para o clube. Então a gente fica satisfeito do trabalho que está sendo feito, que foi feito, que está sendo feito agora na base, com esse encaminhamento de atletas que estão chegando e suprindo, né, a ausência de algum outro jogador, mas você vê que os caras da base estão chegando e tendo sucesso. Eu acho que a gente tem que caminhar para isso, ter dentro do nosso elenco 60% de jogadores formados em casa, entendendo o que a Ponte necessita, né? Já sabe que a Ponte é um time que exige muita cobrança de transpiração, de vontade, e esses atletas já vêm com isso embutido. Ainda pela Série B, o Guarani joga amanhã contra o Ceará no Castelão, em Fortaleza. Na goleada, na estreia sobre o Avaí, Bruninho foi o grande destaque do Guarani e ele estará em campo amanhã lá no Castelão. Ele falou durante a semana sobre o momento que vive no Guarani. Então, fico muito feliz pelo momento que eu estou vivendo. Acredito que eu me preparei muito para isso. O ano passado não foi um ano muito legal para mim, 2022, não consegui fazer gols e contribuir como está sendo esse ano. É um pouco diferente para mim na questão do confiança, que eu fiz 17 jogos, fiz bastante gols, que eu jogava mais próximo do gol, né? Aqui no Bugra eu já estou trabalhando mais como um ponta, muitas vezes eu fico um pouco distante, mas eu tenho tentado adaptar isso no meu jogo, ficar mais próximo do gol para poder estar ajudando meus companheiros. Com certeza, eu acho que pela sequência de jogos o jogador já vai pegando a confiança a mais, e quando o resultado vem traduzindo em gols, em assistências, em participação direta, é muito melhor para o atleta. Eu fico muito feliz pelo momento que eu estou vivendo aqui, estou muito confiante. Podemos dizer que a gente fazendo gol, dando assistência, a gente tenta mais jogadas, a gente se sente mais convicto de estar em campo, e eu acho que é isso que tem acontecido comigo. Ceará e Guarani jogam amanhã, portanto, às 18h30 em Fortaleza, no Castelão. Para a gente fechar, amanhã, no campo da Vila Santa Maria, aqui em Americana, teremos um futebol solidário. Quem dá o recado é o Alexandre 79. Salve, salve, galera de Americana e toda a região, tudo bem? Aqui quem fala é Alexandre, jogador de São Paulo. Quero fazer um convite especial a todos vocês, hein? Dia 22, sábado agora, a partir das 9 horas, no campo do Santa Maria, um grande jogo solidário. É isso aí mesmo. Tamo junto versus amigos de Americana, e eu estarei lá, conto com a sua presença. É só 2 litros de leite não perecível, vamos ajudar quem precisa. O meu ingresso já está aqui, o que você está esperando? Então, dia 22, a partir das 9 horas, no campo da Santa Maria, aquele futebol solidário. Tamo juntos e versus amigos de Americana. É nóis, um abraço a todos vocês, espero a sua presença lá, hein? Tamo junto. Amanhã também tem Rio Branco estreando contra o Paulista, no Campeonato Paulista Sub-23 ABzinha. O jogo será no estádio Décio Vita, 3 horas da tarde. Os ingressos, arquibancada geral, R$20. Arquibancada coberta, R$30. Os ingressos estão à venda antecipado. E no domingo, também no estádio Décio Vita, tem o jogo dos famosos. Domingão, 11 horas da manhã, com a presença de Ronaldinho Gaúcho, uma das estrelas do domingo pela manhã no estádio Décio Vita. Sabrina. Obrigada, Cabela, pelas informações do esporte. E que bacana o esporte em prol às entidades, em prol a fazer ações solidárias. Olha só, esse evento aqui em Americana, amanhã às 9 horas, né, esse evento onde
o Alexandre, ex-jogador do São Paulo, fazendo o convite no Santa Maria, no campo do Santa Maria. E esse outro jogo que acontece no domingo, onde vai ter a presença aí de famosos jogadores como Ronaldinho Gaúcho. Tudo para ajudar as entidades. Então, é uma coisa muito especial, né, fazendo o esporte, agindo em prol às pessoas, em prol a quem precisa. Isso é muito bacana. Parabéns à iniciativa de todos aí pelos projetos. E como disse aí o Cabela também da Bezinha, o nosso repórter Henrique Fernandes, como ele está de plantão hoje aqui com a equipe, ele foi acompanhar um jogo aqui no nosso vizinho, estádio Décio Vita, porque o Rio Branco, então, recebeu aí o Guarani pela segunda rodada do Paulistão Sub-20. E ele acompanhou de pertinho os gols, mas parece que Rio Branco, ou Guarani, não estava muito bem aí nesse jogo, não. Vamos saber as informações aí de Henrique Fernandes. Boa noite, Sabrina. Estamos no estádio Décio Vita, onde o Rio Branco acabou de ser derrotado pelo Guarani por 5-1 pela segunda rodada do Campeonato Paulista Sub-20. O camisa 10, o meio-campista Bruno, fez 3 gols na partida. A equipe do Rio Branco descontou com o Cauã já na segunda etapa numa falha do goleiro adversário. A equipe de Campinas dominou praticamente todo o jogo e não deixou o time do Rio Branco jogar. Aqui mesmo no estádio Décio Vita, amanhã a equipe principal do Rio Branco estreia pela Bezinha contra o Paulista às 3 horas da tarde. Volto com você, Sabrina. Tá certo, Henrique. Tá aí, né? Como o Cabela falou e como o nosso repórter Henrique falou, Bezinha acontece amanhã às 3 horas da tarde. Bom, assim a gente encerra o esporte, mas lembra que eu falei para vocês que a gente tinha uma participação também para falar de cinema e para eu falar um recadinho muito importante para você. Mas ele vai falar com vocês agora, porque o nosso cinegrafista, Lucas Moraes, ele tá lá no cinema, no MovieCon. É isso, Lucas? Olá, Sabrina. Olá, telespectador aí do Jornal Todo Dia. Eu estou aqui no Tivoli Shopping e vim assistir Super Mario. É esse filme que é muito bom, valeu muito a pena assistir. E você, quer ganhar aí ingressos para assistir o cinema? Olha, conversa com a Sabrina, manda seu WhatsApp 3471-2700 019-3471-2700 e a Sabrina vai dar mais detalhes para você. Olha só, vou mostrar para você agora como é que está a fila para assistir o Super Mario. O pessoal tá todo animado, já esperando para assistir. Olha lá, o pessoal aguardando. Um filmaço, hein? Eu assisti, não vou dar spoiler, mas está muito bom. É com você, Sabrina. Obrigado! Obrigada a você, Lucas. O nosso Lucão aqui dando essa... Ele falou que não é spoiler, né? Mas ele já deu ali, né, falando da movimentação, de como as pessoas estão procurando aí pelo cinema, pelos filmes. E o Mário, não tem por onde, né? Tá aí, obrigada, Lucão. Mas como ele disse, eu vou trazer os detalhes para vocês, gente. Vocês querem ganhar convite aí? Querem ganhar um par de ingressos para assistir o cinema? É muito fácil, gente, muito fácil mesmo. É só vocês mandarem no nosso WhatsApp a seguinte mensagem: eu quero ganhar ingresso do cinema da Rede Todo Dia, e enviar para o WhatsApp 3471-2700. 3471-2700. É o nosso WhatsApp que você vai poder agora enviar aí a sua mensagem, enviar aí e você ganhar. Não é concorrer, não, é ganhar. É só mandar mensagem e você já vai ganhar um par de ingressos, tá bom? Simples assim. Bom, gente, vamos falar um pouquinho agora da previsão do tempo, porque a gente sabe que choveu um pouquinho durante a semana e tivemos algumas pancadas de chuva, mas agora o tempo firmou, o tempo ficou bom. Nós vamos ter então a previsão do tempo com Jaqueline Durões. Olá, Sabrina, e a todos que nos acompanham. Para o final de semana, a condição é de predomínio de sol e as temperaturas voltam a subir gradativamente, embora ainda permaneçam amenas, permanecendo relativamente baixas no período da noite e mais agradáveis no período da tarde, podendo até mesmo ter uma sensação de calorzinho, especialmente sob a radiação solar direta e com ventos fracos.
o que implica em uma grande variação na sensação térmica entre o dia e a noite. Além disso, nos períodos da noite, os ventos voltam a soprar com intensidade moderada, o que baixa a sensação térmica. Os indicativos para sábado é de 13 graus até 27 graus e no domingo é de 15 graus a 27 graus. Um excelente final de semana. Jaqueline Durões para a Rede Todo Dia. Obrigada, então, Jaqueline, pelas informações do tempo. Então, já sabe que você pode curtir o final de semana. Bom, vamos encerrar porque já coladinho com a gente, iniciar o Jornal da Rede, né? Da Rede da TV Brasil. Queria agradecer a sua companhia. Estamos encerrando mais uma semana, graças a Deus dando tudo certo. Agradeço a sua companhia. Um ótimo final de semana e até segunda-feira, que vamos ter aqui muito mais informação para vocês. Tchau, tchau.